Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 19º podcast do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Lembre-se que aqui somos nós conversando com vocês e vocês conversando com a gente, aquilo que a gente sente no coração, ok? Hoje, você que está chegando agora, por favor, se torne membro do canal, dê o seu like, o like é muito importante para nós. E você que já é membro do canal, por favor, cara, dá o seu like e valoriza o nosso trabalho junto ao YouTube. Hoje, na verdade, a gente fez um podcast extra, o 19º, para falar sobre esse fantástico jogo que vai acontecer no sábado, onde o Flamengo vai pela terceira vez disputar a Libertadores e, com certeza, vai ganhar contra o Palmeiras. Essa é a ideia, né? A gente falar dessa maré vermelha e preta dos torcedores chegando no Uruguai, a gente comparar o provável time, jogador por jogador, né, do Palmeiras com o time do Flamengo. Essa que era a ideia. Mas não dá para a gente começar a nossa conversa falando do jogo de sábado sem falar do que aconteceu na terça-feira. Seria uma irresponsabilidade minha, em Flamengo e Grêmio, falar que o Renato abriu o jogo para o Grêmio empatar ou para ganhar porque ele é gremista. Jamais faria. Mas é responsabilidade minha, como torcedor, dizer que realmente ele extrapolou a incompetência absurda que ele vem demonstrando como técnico do Flamengo. Escalou um time ruim, os dois laterais eram as terceiras opções, né? O Rondinei e o René eram terceiras opções, tinha lá gente melhor para ele colocar, e substituiu o Gustavo Henrique no meio tempo, né? No primeiro tempo ele substituiu o Gustavo, sem que o cara tivesse nenhum problema, e botou aquele nosso jovem amigo lá do Braga, que ninguém gosta dele, vai embora em dezembro. Enfim, e finalmente, naquele momento mágico, conversou com o lateral esquerdo, deu orientação para o lateral esquerdo do Grêmio em algum momento, ficou efusivo com os gols do Flamengo, quase que ele chora, os dois gols do nosso artilheiro, que fez um belo trabalho. E, finalmente, cara, ele com 10 homens, nosso adversário expulsa um jogador, ele bota o Pires da Mota no lugar do Vitinho, que é o nosso artilheiro, recua o time e traz o time do Grêmio para cima da gente em 1-0, 2-0. 2-1. Aliás, 1-2 e 2-2. E no primeiro gol, ele estava batendo papo com o Rondinei. O Rondinei não estava em campo e o gol sai pela lateral, para a ponta esquerda, lateral direita do Flamengo. Ou seja, uma apoteose de incompetência do Renato, que já vinha muito mal no Flamengo. Como eu disse, seria uma irresponsabilidade dizer que ele fez isso de forma a dar vantagem para o Grêmio. Eu não vou dizer isso. Mas que foi um show de incompetência espetacular. E eu vou falar uma coisa que porque a gente viu aí, né? Os youtubers, porra, o Gerson falou que o próximo salário ele tem que ganhar, ele tem que receber do Grêmio, Renato. A Renata a Renata, xará dele, feminina, massacrou ele no programa dela lá da Bandeirante. De uma maneira geral, Juca Kfouri, Renato Maurício Prado, todo mundo falou mais horrores do Renato. Mas tem um lance que ninguém falou, que é o seguinte: quando ele estava lá dando junto com os jornalistas, fazendo a press conference dele com os jornalistas, fizeram uma pergunta, uma jornalista perguntou para ele se ele tinha entregue o jogo. E a reação dele, meus amigos, foi absolutamente tranquila. Você não deveria me fazer essa pergunta? Porra, eu sou um profissional, parará. Na próxima vez você pense melhor. Meu irmão, aquilo ali, ela não, ela falou algo que atentou contra a moral dele, contra a ética dele profissional. Ele tinha que dizer, olha, eu não admito que vocês me perguntem isso. Se ele tivesse realmente, desculpe, puto, levantava e ia embora. E acabava com o press conference. E ele foi muito, não, porque não sei, calma, não faça mais isso. Que isso, cara? Eu só peço ao Renato, dou um conselho para ele, né, que eu sou um pouco mais velho que ele, é o seguinte: cara, você tem poucas oportunidades de trabalho. Você, quando entrou aqui, foi até comentado, nós estávamos batendo uma bola aqui antes de começar o podcast, que você estava, para substituir o Tite da seleção brasileira. Você faz um trabalho no Flamengo bom, meu irmão, tu era o novo técnico da seleção brasileira, que o Tite já está há muito tempo, já está desgastado e tal. Hoje, eu diria que poucos times vão te contratar. Eu só te dou um conselho: não vá para o Grêmio.
não vá para o Grêmio. Porque se você for para o Grêmio, você está dando uma indicação muito desagradável. Entendeu? Depois de tudo que aconteceu na terça-feira, eu sugeriria, é um conselho não de amigo, é um conselho de um profissional. Não vá para o Grêmio, cara, porque foi um absurdo o que aconteceu na terça-feira. E, para concluir, se eu fosse presidente do Flamengo, eu demitiria o Renato no vestiário, depois do jogo contra o Grêmio. Bota o Fera, bota o lateral esquerdo, o Felipe Luiz, para comandar, que é um belo jogador, que entende de tática e de estratégia. Bota quem quiser, cara. Vamos partir, porque quem vai ganhar o jogo no sábado não é o Renato. Quem vai ganhar o jogo no sábado são os jogadores. Né? Nosso time é muito bom. Se o time se determinar, e espero, para finalizar, que pegue essa experiência desagradabilíssima. Eles estavam assistindo, os titulares estavam assistindo, e coloque uma energia para mostrar para os torcedores que ficaram, sabe, muito tristes e estão todos ansiosos para o sábado, que, porra, esse time é o Flamengo, esse time, esse clube tem tradição e que nós vamos chegar lá. Esse é que eu queria dizer. Hoje, a gente tem aqui, como sempre, né, o nosso representante italiano, que parla, Felipe, está dormindo tarde hoje, né? São 7h26, lá são 4, 5 horas na frente. 4 anos. 4 vai dormir tarde. O Wagner, né? O André, que é o nosso fisioterapeuta preferido, e hoje temos aqui o Thiago Rebelo, é um convidado que eu vou deixar ele se apresentar, e já se apresentando, fale um pouco da sua expectativa para sábado, Thiago. Ô, Paulo, boa noite. Primeiramente, agradecer aí o convite feito pelo Wagner, um amigo aí de quase 20 anos, que a gente trabalhou junto e amigo de Maracanã. Muitos sofrimentos e mais alegrias do que sofrimentos. Mas amigo de eu lembro Lima, que a né? gente já Amigo de passou... Lima também, não esquece isso. Né? Estava junto em Lima. Amigo de Lima, com certeza. Quase de Montevidéu, ali até os 45 a gente tentando ir, mas dessa vez não deu, não se dá para ir a todos. Mas Felipe, também um amigo aí de grupo de WhatsApp, agora longe, a gente discutindo sobre futebol, tentando aliviar aí um pouco da ansiedade para o jogo de sábado. André, vocês se lembram de mim, André? Já jogamos pelada junto lá no Abbott. Temos foto aí junto então, no Maracanã também, muitas vezes. Isso aí, perfeito. Prazer aí te rever, cara. E, enfim, expectativa aí para o jogo de sábado, eu acho que é um pouco em cima disso que você falou, Paulo. Acho que os jogadores que vão fazer a diferença aí, acho que em termos de tática, a gente não tem muito o que contar com o Renato. Eu acho que é um técnico que ele não consegue tirar muitas variações táticas do nosso time. Então, quando a gente esbarra contra times com um sistema defensivo muito forte, a gente não consegue ter uma criatividade ali para furar esse bloqueio. A gente viu isso aí contra times pequenos do Campeonato Brasileiro, como Cuiabá, por exemplo. E eu acho que, ao contrário do Flamengo em relação a essa final, eu acho que o Palmeiras, apesar do Abel, também não acho o Abel nada demais, acho um técnico limitado, mas eu acho que, em termos de tática, ele entende muito mais do que o Renato. E, com certeza, o Abel está estudando muito o Flamengo e está armando um sistema para poder aí neutralizar os principais jogadores do Flamengo. A Arrascaeta não sabe se vai estar aí 100%. Enfim, então eu acho que para esse jogo de sábado aí, um ponto extremamente importante é o Flamengo não tomar 1-0 antes de fazer 1-0, né? A gente não sair atrás no placar. Eu acho que, se a gente sai atrás no placar, o jogo vai mudar e o Palmeiras não tem vergonha nenhuma de jogar fechado. Fez isso contra o Atlético Mineiro no jogo de Minas. Mesmo precisando de um gol lá em Minas, ele não se mandou, ele jogou fechado, esperou o momento certo. Então, se a gente sai perdendo aí esse jogo, vai ser muito complicado da gente virar. Então, minha expectativa é assim, melhor possível por conta dos nossos jogadores. Acho que do 1 ao 11, a gente tem um time fantástico, a gente tem um time capaz de ganhar esse jogo e ganhar bem. E eu acho que a gente tem aí, se a gente
me permita aí cometer um crime de comparar esse time daí com o time de 2019, apesar de ser praticamente o mesmo, mas a gente sabe que em termos de variações de jogo é completamente diferente. Mas se a gente tem alguma coisa melhor do que o time de 2019, é um banco melhor. Eu acho que a gente tem opções, a gente conseguiu ganhar opções de banco melhor do que a gente tinha em 2019, então eu diria aí que a gente tem aí em torno de 13, 14 jogadores que podem entrar e participar do jogo e o time não sentir muito uma queda como em 2019 a gente não tinha, né? Acho que o Michel está num bom momento, o Vitinho também está num bom momento. O Pedro também é uma excelente opção. Enfim, eu acho que é importante a gente sair ganhando para que a gente se torne aí tricampeão da Libertadores. Legal. E aí, Wagner, fala um pouquinho, antes de falar do jogo, fala um pouquinho dessa maré vermelha e preta aí, que você está tendo contato com amigos seus que estão indo lá. Parece que os palmeirenses não estão... Bom, o bonde do Palmeiras, com todo respeito, claro, né? A saída do Palmeiras lá de São Paulo tinha umas 35 pessoas e tal. Comparando com o bonde do Flamengo, da saída para levar para o aeroporto, não dá nem para comparar. Mas como é que está isso lá em Montevidéu, Wagner? Bom, legal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Eu acho, Paulo, o Thiago gabaritou aí tudo que ele falou, eu assino embaixo, né? Mas eu acho que um jogo grande desse se decide em 3 opções de decisões, vamos dizer assim. A parte tática, que eu acho que a gente está atrás, a qualidade de jogadores, que a gente vai falar aí, né, debater, acho que a gente está muito à frente. E um terceiro, essa parte mística aí que você falou, que é a energia da torcida. Jogo de final é aquele dia que um zagueiro escorrega e o outro faz o gol, o atacante acerta um chute de longe, ou perde um gol feito, né? Eu acho que nesse terceiro ponto, né, que o Flamengo é sempre muito forte nas finais, o famoso deixou chegar, né? E a gente está vivendo uma maré positiva nos últimos jogos. Aquele jogo com o Corinthians foi fantástico, o Aeroflá foi, porra, lindo de se ver. E o que eu estou recebendo aí, a gente tem conversado aí nos grupos de WhatsApp, tem falado aí dos vídeos, né? É uma verdadeira invasão rubro-negra, né? Os voos que saem de Guarulhos estão indo, segunda e terça-feira, a proporção é de cada 15 pessoas, uma era palmeirense, pelo menos em termos de camisa, né? Claro que eles vão botar lá 8, 10 mil pessoas, tal, mas principalmente nos setores mistos, acho que o Flamengo vai ser grande maioria. Já há uma expectativa aí de 70% do público torcendo do Flamengo, né? Se falava em 60-40, agora já todo mundo já está cravando 70-30, né? E eu acho que essa atmosfera favorável que a gente gosta de final, de torcida fazer festa, cantar, isso pode ser a nosso favor. Eu estou muito confiante nisso, estou muito confiante porque realmente a parte tática, quando a gente pensa na preparação que o Palmeiras fez, o Palmeiras está focado nesse jogo há 2 meses, né? O Flamengo foi focar depois que empatou com a Chapecoense, o Flamengo começou a se planejar para o jogo de dia 27, né? Então, eu acho que esse espírito rubro-negro, esse momento de chegada, a torcida, é muito favorável para a gente. Eu estou apostando muito nisso. Inclusive, estou com a camisa que eu estava lá em Lima e vai ficar aqui, vou usando ela ao longo do dia, até sábado, vai só ela mesmo. Não vai ter outra, não. No Flamengo vai ser só ela. Eu tive que tirar, que eu tive uma reunião. Eu tinha cara na cabeça. Aí, pô, peraí, cara. Muito engraçado, né? Você fica vivendo esse negócio aí. E aí na Itália, Felipe, como é que está esse negócio aí? Como é que está essa emoção? Pô, é aquilo, né? Final de Libertadores é a nossa terceira em 126 anos. Em algum momento da minha vida, eu que nasci em 79, comecei a acompanhar o Flamengo mais ali, porra, bem naquela época que a geração do Zico parou, né? Que o Zico estava parando ali, 86, 87, e peguei aquela fase de sofrimento que eu marco ali o ano de 93 para mim. O ano de 90, que é quando vendem toda aquela geração promissora, o Júnior sai, e eu acho que foi um período de muito sofrimento, 2 décadas pelo menos de muito sofrimento. A expectativa é enorme, é difícil não pensar, trabalhar, é difícil tudo isso. E curioso que eu acho que, por motivos completamente distintos, eu acho que essa final ela é completamente
imprevisível como era a final de 2019, mas pelo oposto. Acho que em 2019 nós tínhamos um Flamengo carregando um peso de mais de 3 décadas de seca, uma torcida ávida por aquele título, jogando contra o melhor time sul-americano dos últimos anos, com o melhor técnico sul-americano dos últimos anos, levíssimo, levíssimo. Eu lembro da imagem do River Plate saindo do hotel para o aeroporto para a final, não tinha nem torcedor na porta, eles tinham vencido o Boca, maior rival deles, que além de ser maior rival deles, é um dos maiores vencedores da Libertadores, em Madrid. Então eles estavam, e tinham eliminado o Boca na semifinal do próprio ano de 2019. Então eles estavam ali muito tranquilos, o que eu acho que equilibrou muito o jogo. Em 2019 a gente tinha 2 grandes técnicos, era um jogo de xadrez, argentinos, né, que são mestres nisso, saem na frente, e eu acho que era um jogo imprevisível por isso. Esse ano, eu acho que, como o Thiago falou, acima e embaixo também, eles têm um técnico que, apesar de não ser nada, que eu acho grande coisa, é melhor do que o nosso, claramente, mas o nosso time é bastante melhor. Como o Paulo falou na edição anterior, a despeito de o Palmeiras ter vencido a Libertadores do ano passado, é uma Libertadores muito esquisita, no meio do auge da pandemia, sem público no Maracanã, contra um Santos desfigurado, vivendo crises, jogador saindo, não se sabe nem muito bem como é que o Santos chegou naquela final, um estádio vazio, uma coisa esquisita. Então, também acho que, além de um elenco melhor, o clima de Libertadores, que esse elenco do Flamengo, 80% dele que vai estar lá sábado, viveu em 2019, prova muito mais esses caras para sábado. Então, acho que você tem um equilíbrio de forças e até para o caso do Zico nos livre, um desastre de não ganhar, é muito importante o que o Paulo falou. A gente precisa ter a noção que quem ganha esse título para a gente são os jogadores. E se por um acaso, por uma eventualidade não ganhasse, diretoria e comissão técnica. Esses jogadores estão na história do Flamengo e, se Deus quiser, estarão mais ainda a partir de sábado. Serão bicampeões, né? Sim. E aí, André, qual é o feeling? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, concordo com tudo que todos falaram, né? E vou acrescentar poucas coisas, né? Aquele time, né, de 2019, ele não era um time ainda, ele não era uma realidade ainda, né? Ele tinha sido campeão estadual e campeão da Florida Cup. Ele logo no dia seguinte ia ser campeão brasileiro, mas ainda não tinha sido. Né? E então foi o primeiro título, foi aquele negócio que precisava ganhar, os torcedores acreditando nessa nova fase do Flamengo, né? Levando 6 anos contratando times que não condizem com a camisa do Flamengo, mas equacionando as contas para a gente conseguir chegar ali em 2019 e ter um time, né, competitivo. A torcida estava ávida por aquele momento e esperando. Pô, quantas vezes, todas as vezes que a gente ia para a Libertadores, desde sempre, a gente pensava, é esse ano, é esse ano, e é esse ano. E era uma vergonha atrás de vergonha, eliminação na primeira fase, e não conseguia passar das oitavas, e até porque a gente não tinha time para isso, né? E a gente achava que tinha, mas tudo bem. E aí chega em 2019, realmente esse peso que a gente estava levando para essa final, mas aquele foi o primeiro grande momento desse time. E eu acho que ali saiu um peso das costas, não só do Flamengo, mas de todo o torcedor. Né? Ali a gente conseguiu até estar mais aliviado para tudo isso. E a partir dali a gente começou a jogar muitas finais, né? E ganhar. E a gente conseguiu, apesar de alguns técnicos que vieram depois, eu sempre falei isso, o Flamengo ganhava apesar dos técnicos, né? Porque hoje a gente vê, né, o Renato Gaúcho, né, infelizmente, não dá. Mas você, olhando o Renato Gaúcho, você vê assim, se pudesse juntar, né, de repente, os 3 juntos, de repente faria um técnico, mas o que um tem, o outro não tem, o outro não tem. E aí... Totalmente, cara. Não dá nem um terço de técnico. O Domenech, pois é. O Renato, o Rogério, para mim, era o mais
Desculpa, eu só fui É, interferir aí. não, o Rogério, não tem problema nenhum. Aqui é um papo de torcedor, tem que interferir, pô. E aí, mas o Rogério Ceni, por exemplo, não estou defendendo o Rogério Ceni, eu queria muito que ele saísse, porque eu acho que ele perde os jogadores, ele perde o time. Né? Não deu liga. Mas era um cara estudioso, era um cara que treinava, era um cara que posicionava. Né? O Domenech era um cara apático na linha de campo. Né? Ele não falava nada. Né? Tanto que aquele Bermudiola, que era o auxiliar dele, Deu um show. foi muito melhor. Ele posicionava os jogadores no campo, ele foi muito melhor. Bom, mas voltando, então, a partir daquele momento, a gente começou a ter uma experiência maior. E hoje o Flamengo chega no final da Libertadores com uma experiência grande. Né? E nós temos, como o Wagner falou, o melhor time da Libertadores. Nós temos o melhor time da Libertadores. Agora, pelos últimos jogos que a gente vê, que a gente tem tudo para ganhar, desde que o Renato não atrapalhe. O Renato não pode atrapalhar os jogadores. Você não pode, de repente, porque está ganhando de 1-0, pegar, tirar o Gabigol e botar o Pires da Mota. Isso. Entendeu? Não dá. Entendeu? A gente tem que torcer para o Renato não atrapalhar os jogadores. Porque se deixar os jogadores jogarem, deixar com eles, vai ser muito melhor do que se ele, de repente, querer botar invencionices como ele fez, né? Gustavo Henrique de atacante, né? E por aí vai. Né? Então é isso. Eu espero muito... Oi? Vai. Está picotando aqui, não entendi. A tua voz está picotando. Deve ser de internet, alguma coisa assim. Mas completa aí. Bom, então... Não tem que interferir para pior. Né? E as invencionices dele, não fazer as invencionices na final, entendeu? Gustavo Henrique de atacante. Você não do Rodinei de ponta direita? Pois é, entendeu? Mas aí que tá, se você bota o Rodinei de ponta direita, você não pode, você tem que botar o Mateuzinho também, porque ele não vai fazer a defesa. Então, aí você perde 2 numa posição só. E aí são invenções, né? Invenções. Mas eu espero realmente que a gente esteja numa tarde abençoada para os nossos jogadores, que São Judas Tadeu esteja lá junto conosco. E assim espero. E a gente vai conseguir sim. Vamos lá. Bom, vamos passar agora para analisar o time, os 2 times, né? Já estamos já adiantamos bastante. E começo com você, que foi o último, né? Diego Alves, o Everton. Pois é. O Everton é goleiraço. No gol, o Everton. Ok. Thiago, você, Diego Alves ou Everton? Cara, apesar de eu achar o Diego Alves um goleiro importantíssimo para uma competição como Libertadores, eu acho que é um goleiro que sabe esfriar jogo. Tá me ouvindo? Normal aqui, Paulo. A tua que está picotando, Paulo. O Thiago está chegando normal aqui. Uhum. Então, desculpa. Então, eu estava dizendo que, assim, apesar de eu achar o Diego Alves um goleiro, assim, talvez não tenha um goleiro que se encaixe tão perfeitamente para uma competição como Libertadores como ele, porque é um cara que sabe esfriar jogo, ele sabe catimbar o jogo. Acho que uma vez a gente até conversou sobre isso, né, Wagner? Acho que é um goleiro que vem com a experiência da Europa e vem com a experiência da Europa de jogar em times pequenos. Então, ele já está acostumado em pegar Barcelona, pegar Real Madrid, fazer aquela catimba, esfriar jogo. Então, ele vem para o Flamengo com toda a bagagem de um goleiro que fez uma formação na Europa, mas também com esse espírito de saber esfriar um jogo que, para a Libertadores, é extremamente importante. Mas o Everton é um goleiro que, hoje, para mim, ele poderia assumir, inclusive... perfeitamente a titularidade da seleção brasileira, não que ele seja o goleiro titular da seleção, mas ele poderia assumir que o Brasil não iria sentir. É um goleiraço.
E acho que, nesse ponto, eu dou um voto para o Everton. 2-0 para o Everton. Felipe? Assino embaixo, nessa posição. Assino embaixo do Diego. O Diego pode estar prestes a entrar para a história do Flamengo, talvez, aí, como o maior goleiro da história do Flamengo, em termos de títulos, ganhar a segunda Libertadores, 2 brasileiros. Mas o Everton é melhor, mas não é nada que prejudique o Flamengo nessa disputa, não. Mas é o Everton. Okay. E outra coisa, né, Felipe? Desculpa só interromper. Nos pênaltis, talvez eles se equivalham. Aí, assim, acho que o Diego Alves nos pênaltis, ele na disputa ele contra o Palmeiras, né? Uhum. A disputa contra o Palmeiras, é um cara grande demais. Na cabeça dos caras lá do Palmeiras foi importantíssimo. Exatamente. O Flamengo perdendo a disputa daquele jeito e ele realmente virou ali a disputa. Wagner, o Everton, Diego Alves. Eu ia falar o mesmo comentário do Felipe. O Everton, como todos falaram anteriormente, é melhor, mas se o Diego Alves faz uma partidaça domingo, a gente tem esse carimbo que ganhamos porque o Diego Alves agarrou nos pênaltis, domingo não, sábado. O Diego Alves pode se tornar sábado o maior goleiro da história do Flamengo, pelos títulos relevantes, pelo grande goleiro que foi, 4 anos aí que ele já está no Flamengo, né? Mas o Everton é melhor. E eu vou com a rapaziada, vou ficar com o Everton também, apesar que eu acho um goleiraço o Diego Alves e final de carreira. Está mais um ano com a gente. Isla ou Gustavo Gomes? Paulo, só para... Não, aí no caso... O material que eu te mandei está um pouco fora de ordem, desculpa. Porque, na Aí verdade, eles vão... Eu não conheço não, o time. Tranquilo. Não, eu fiz meu dever de casa aqui, você pediu, eu dei uma estudada que os principais repórteres do Palmeiras estão falando, né? Então, estão colocando o Mike na lateral direita, porque o Marcos Rocha é o único jogador suspenso, né? Do time principal deles e do nosso também. Então, estão se apostando muito no Mike, embora ele não tenha jogado todos os jogos do Brasileiro ultimamente, mas principalmente que o Mike é bom marcador e o Bruno Henrique cai ali. Então, está todo mundo... Você pode me ajudar? São 4-2-4 do Palmeiras? É o Everton... O Everton é Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Espera aí, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Isso. Pelo que estão falando, vão jogar o meio com Felipe Melo, Danilo, aí falam em Zé Rafael ou Wesley, mas mais provável Zé Rafael e Veiga. E o ataque com Rony e Dudu. E Veiga. Rony... É Dudu e Rony, né? Dudu e Rony. Dudu e Rony. Vamos lá. 5 votos para o Everton. Então, o segundo, Mike. Mike ou Isla? Acho que vai ser unanimidade, né? O Isla, 11 anos de seleção chilena, o Mike é um reserva, não deu certo já aí no... Unanimidade, não precisa mais ninguém votar. Passa a régua. Eu votaria até no Mateuzinho. Eu votaria no ele. Eu votaria até no Mateuzinho contra o Mike. Tá bom. Luan ou Rodrigo Caio? Passa a régua. Rodrigo Caio disparado, Rodrigo Caio disparado. É literalmente outro patamar. Vamos fazer o seguinte. Quem é que do Palmeiras é melhor? Agora, Davi Luiz... Nesse caso aí do Luan, eu acho, inclusive, que o Luan é um ponto fraco do miolo de zaga deles. Assim, eu acho que é onde a gente tem que explorar. É um jogador que entrega na saída de bola, um jogador lento, chega atrasado muitas vezes, então eu acho que é em cima dele que a gente tem que jogar, porque eu acho que o outro, o Gustavo Gomes, eu acho um zagueiraço. Aí, agora vamos, Gustavo Gomes e Davi Luiz. Passa a régua. Nesse caso também é zagueiraço? Mas ele ele é um zagueiraço, mas o Davi Luiz é outro patamar. Agora, só para não passar batido aí, o Thiago falou uma coisa importante. O Luan, além de ser lento, ele é um jogador que volta e meia está sendo expulso, aí, tomando os amarelos, ficando pendurado. Eu acho que o caminho da vitória passa por cima dele. Não, Felipe Melo que tem que fazer isso. Não pode ser. Felipe Melo que é a minha esperança de dar uma cacetada. Também. Uma porrada no Arão. Bom, vamos lá. Só que o Felipe Melo dá de maldade, o Luan dá porque chega atrasado.
Mas cuidado, que se a gente ficarem com 10, é perigoso para a gente. Sim. Felipe Luiz ou Piquerez? Passa régua. Cara, eu acho Felipe Felipe Luiz jogadorzaço. Piquerez vai tirar selfie com o Felipe Luiz depois do jogo. Além do Felipe Luiz ser um jogadoraço, ele entende muito de tática, ele organiza o time, ele é fantástico. Fantástico. Ser técnico sabe. Agora, Felipe Melo ou Arão? Arão. Cara, eu acho também Arão, acho que. Fala, André. Eu prefiro muito o Arão, e porque eu detesto jogador marginal, sabe? Não que seja marginal na própria concepção, mas o jogador que chega com maldade, que estoura o outro, que eu odeio. E aí eu não gosto desse futebol, entendeu? Já começa a aparecer, né? Aquela barba. Não, é pelo jogo mesmo, pelo jogo. Sim, e o Arão está crescendo ultimamente, nos últimos jogos. Ele está fantástico. O Arão é um jogador fantástico. Teve fases de altos e baixos no Flamengo, mas ele é fundamental. Nenhum técnico barrou o Arão. Nenhum técnico. Não tem como. E só o Rogério Ceni ainda botou ele zagueiro. Ele é um cara absolutamente... Eu me lembro só um comentáriozinho, né? Vocês se lembram também, do Jorge Jesus dizendo que disseram para ele que o Cuejá era melhor que o Arão. Aí ele disse, aqui temos um problema, porque eu não vejo isso. E o Cuejá foi embora. E o Arão tomou conta daquela porra. Andréas ou Danilo? Então, eu acho o Flamengo, eu estava falando até isso com o Wagner ontem, eu acho que do 1 a 11 o Flamengo assim, tem um timaço e se você fizer a pergunta quem você acha que pode ser o cara do jogo, a gente vai nos principais jogadores, talvez ali o Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, você não vai fugir muito disso. Mas para mim o jogador-chave, que pode ser o jogador-chave dessa decisão, para mim é o Andrés, porque eu acho que o Arão vai ser muito bem marcado pelo o volante dele. Não, o que veio do Bahia. Zé Rafael. O Zé Rafael. Que eu acho que é um jogador importantíssimo no esquema tático do Palmeiras. É um jogador que não aparece muito para a torcida, mas ele é um cara que marca muito bem e ele vai marcar essa saída de bola com o Arão, e eu acho que é aí que é onde tem que entrar o Andrés Pereira. E apesar de eu achar o Andrés Pereira um grandíssimo jogador, um cara que tem muita qualidade, a gente ganhou chute de fora da área, ganhou falta, coisa que a gente não tinha, eu ainda acho que ele tem uns momentos de oscilação dentro do jogo. E eu acho que quando ele não inicia bem o jogo, errando alguns passes, ele demora um pouco a entrar no jogo. Então, eu acho que ele vai ser um cara importante para essa saída de bola. Mas, respondendo aí a essa pergunta, eu acho que eu ficaria com o Danilo. Eu acho o Danilo mais regular hoje, para o esquema dos dois times aí. Eu acho que... Eu acho o Andrés... Aliás, eu concordo com... Estava vendo uma análise, não sei se foi do Renato Maurício Prada, etc. O Andrés precisa melhorar a marcação. Ele não chega a ser o Diego, que cerca, mas o Andrés, assim, ele tem que melhorar mais a marcação, porque a gente joga, na verdade, um 4-2-4, né, cara? Porque o meio de campo é ele, o Everton Ribeiro volta, o Bruno Henrique volta, mas o meio de campo mesmo é o Arão e ele, né? Eu acho que ele tem que melhorar um pouco essa marcação. Mas é um cara que já se mostrou muito voluntarioso no ataque, né? Fez alguns gols meninos, e foi um cara que ele teve altos e baixos agora recentemente, mas começou bem, deu uma caída, voltou também. Foi um cara, bicho, para pensar, cara. Ele fez a gente esquecer do Gerson, cara. Em uma semana. Sim. Puta jogador. Ninguém fala mais no Gerson, cara. Ninguém. Eu não vejo nenhum torcedor do Flamengo, puta, se o Gerson estivesse aí. Nada. Então, eu acho que esse André, assim, eu acho que o Flamengo vai comprar e não vai pagar 20 milhões de euros, porque um ano depois ele tem o passe livre, vai ter que ser feito um acordo aí. Mas, assim,
E eu concordo com vocês. Se vocês quiserem, assim, o ataque do Flamengo não dá para comparar, né, bicho? Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel, vai comparar com quem aqui? Vai passar régua. Vai passar régua. Se esses caras resolverem jogar bola e resolverem, só completando, resolverem pegar toda a informação que eles têm de estratégia, de jogo, etc., etc., como aquele gol, por exemplo, que o André fez, o lance do Everton Ribeiro, recebeu do Gabigol, sei lá o que, deu aquele passo, o cara fez. E o André não estava em 2019. Se o Flamengo for por esse caminho, puta, não tem para ninguém. Mas diga lá, foi você, Thiago? Falou? Não, assim, o meu voto, só justificar o meu voto, Quem interrompeu foi você ou foi o André? Não, eu ia falar uma coisa, mas deixa o Thiago completar, depois eu falo. Não, a minha justificativa é só em cima da oscilação do Andrés, que apesar de que nos últimos jogos ele tem mantido uma regularidade maior. Mas é só isso mesmo, no detalhe, porque eu acho que eles se equivalem muito dentro do esquema tático de cada equipe. É isso que eu ia falar. Eu acho que eles se equivalem muito. E aí, se eu fosse votar, eu não sei, porque eu falaria que o Danilo ele é muito melhor na marcação que o Andréas, mas eu acho o Andréas muito melhor armador do que o Danilo. Então, eu acho que o Andréas pensa melhor o jogo do que o Danilo. Mas o Danilo eu acho um excelente jogador. Eu acho que é um dos poucos do Palmeiras que brigaria por titularidade no Flamengo. Mas aí eu fico nessa dúvida, né? Mas como eu também gosto mais de ataque do que da própria defesa, mas é necessária a defesa, eu acho que eu ficaria com o Andréas. Mas se você for perguntar quem você prefere defendendo, o Danilo, eu prefiro o Danilo defendendo. Mas quem você prefere municiando o ataque? Eu prefiro o Andréas. E vamos ver se o Everton Ribeiro volta a jogar bola, hein? Diga lá. Paulo, eu acho, né, que o Danilo ele acaba sendo um pouco a alma do Palmeiras, que é um time que joga no erro do adversário, ele é um verdadeiro cão de guarda. Felipe Melo está indo para o titular, está todo mundo dando ele como titular, voltando de contusão, mais pela experiência e pela liderança do que pela bola. Felipe Melo já há 2 anos que o pessoal passa por ele e não vê, né? Então, acho que o Felipe Melo é muito mais essa figura do capitão, do líder, do cara que se impõe, que a torcida gosta, se identifica, do que propriamente com a bola no pé, né? E o Danilo tem a característica do time, né? O cara que é o cão de guarda ali e ao mesmo tempo tem uma habilidade, sabe sair jogando, né? E eu acho que o Andréas, como o Thiago falou, é o nosso maior questionamento, né? Porque ele tem qualidade, eu tenho certeza que ele é melhor jogador que o Danilo, né? Tecnicamente falando. Mas ele não se encaixou 100%, né? Ele é muito leve, na marcação eu sinto que o Arão fica sobrecarregado, mas ele tem uma qualidade de bola, o chute de longe, a falta, que é diferenciado. Mas pelo aspecto da característica do time do Palmeiras, enquanto o Danilo é importante, eu acho que o Danilo hoje é muito mais necessário do Palmeiras do que o Andrés do Flamengo. Ok. Bom, então, quer dizer, na verdade, a gente entendeu que, na verdade, individualmente, o Palmeiras só tem o goleiro, o Everton, em relação ao plantel do Flamengo, com algumas recomendações, André versus Danilo, etc., etc. Mas, de uma maneira geral, o plantel do Flamengo é melhor. E aí vai a pergunta, e os reservas do Palmeiras, os reservas do Flamengo? Como foi dito aí ainda há pouco, né? Nós temos o Pedro, nós temos o Michael, nós temos o Vitinho, nós temos o Gustavo Henrique. Eu tenho gostado do Gustavo Henrique ultimamente. Entendeu? Gustavo Henrique, Pedro, Michael, Vitinho, o Mateuzinho na lateral direita, o garoto lá para substituir. Eu acho, eles têm o Scarpa, tem alguém tal, eu não sei, eu não conheço bem o time do Palmeiras, estou sendo sincero, mas eu acho que o plantel do Flamengo, reserva, também é muito bom, cara. É muito bom. Vocês conhecem o banco do Palmeiras? Eu acho que o banco do Flamengo é bem superior. Mas, assim, até pontuando a questão aí do André, com o Danilo e tudo, né? Assim, você tem uma lição que o Jorge Jesus deixou quando esteve aqui, e principalmente para aqueles que falavam que ele fazia um trabalho com um elenco milionário, depois que ele vai embora, é a importância da parte coletiva, né? O quão coletivo é o futebol. O mesmo time do Flamengo sem ele despencou de rendimento. Então, eu acho que o Andrés, por exemplo, é o melhor jogador.
mas a pontuação da importância tática do Danilo no time do Palmeiras é fundamental, e você pode ter um talher, um garfo de porcelana francesa, se você for comer uma sopa, uma colher de plástico te resolve melhor, né? Então, tudo é uma questão do uso que vai ser feito daquele jogador, o quão conscientizado ele vai estar da função dele no jogo, ligado no jogo. E eu tenho a esperança de que a gente, além de melhores jogadores técnicos, como eu falei antes, os jogadores estejam mais preparados para a parte emocional do jogo. Eu até botei isso no grupo que a gente participa, num deles. Eu tenho uma grande esperança do Felipe Luiz nesse jogo, porque o Felipe Luiz é um cara muito profissional, muito consciente, identificado com o clube, e ele sabe que ele fez uma péssima final em 2019. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz está hoje focado em fazer uma puta de uma final para apagar um pouquinho daquela marca pessoal que ele tem de ter feito um jogo tão ruim contra o River Plate. Isso, para mim, é uma grande esperança, porque, como o André falou, o Felipe Luiz ele não é só um cara que é bom técnico, ele é um cara que ele organiza o time quando ele entra. Você vê que ele orienta, ele tem uma tranquilidade, uma segurança que é fundamental para a nossa parte defensiva, que é o nosso drama, né? Então o Felipe Luiz, para mim, é uma grande esperança. Ele marca muito bem. E outra coisa, né? Ele não é um lateral que sai pelo canto cruzando bola. Ele é agudo pelo meio, né? Ele vai tocando bola ali. É um cara fantástico. Ele é muito bom. Concordo com você mesmo. Bom, Paulo, deixa eu só falar duas notas aqui, se eu puder, André, rapidinho. Primeiro que a gente pulou aí dos 4 da frente, que realmente é perda de tempo, né? A qualidade. Mas não podemos esquecer que o Veiga é um jogador que, se o Flamengo conseguir marcar bem, a gente consegue neutralizar 80% da criatividade do Palmeiras. Eles vão ter a jogada rápida com o Dudu, com o Rony, ou se o Wesley entrar no jogo, né? Mas se a gente consegue neutralizar o Veiga, as jogadas criação do Palmeiras ficam bastante reduzidas, né? E só para complementar que esse time base do Palmeiras que a gente falou é o que todo mundo está citando, mas o Abel é um cara que mexe muito, o Scarpa vinha ganhando rodagem nos jogos brasileiros, há também o Wesley, que é um cara que ele é muito rápido, inclusive esse primeiro gol agora contra o Palmeiras, né? Foi um gol dele, se não me engano, não foi, Thiago? No 2-2 agora contra o Palmeiras, foi um gol bonito do Wesley, não foi? Do Wesley, foi. Ele dá um drible no Guga, o Guga passa batido, né? E ele chuta um golaço. Também estão cogitando Scarpa, o Wesley no lugar do Zé Rafael, até o Scarpa na lateral direita andaram falando aí como uma opção que ele jogaria com 3 zagueiros, com o Felipe Melo, os terceiro zagueiro, e o Scarpa e o Piquerez nas laterais, assim. Mas só para dizer que, assim, se o Flamengo for pensar a parte tática, se a gente conseguir segurar o Veiga, a gente tem um bom caminho andado. E não se subestime do Abel não fazer uma surpresa nessa escalação aí, que ele gosta dessas coisas. Perfeito, Wagner. E aí, nesse ponto que você colocou, cara, assim, eu estava até assistindo agora há pouco, antes da gente iniciar um programa na Fox, parece que o Felipe Melo não treinou hoje. Então, assim, eu acho, aí é um sentimento meu, eu acho que o Felipe Melo não vai iniciar esse jogo, e acho que é aí que a gente tem um pouco de desvantagem em relação ao Palmeiras, que é na parte do técnico mesmo, na parte técnica, tática do jogo. Porque o Abel ele vai pensar o jogo melhor do que o Renato. E a gente já sabe como é que o nosso time vai entrar. Todo mundo conhece do 1 ao 11 nosso time e como é que o nosso time vai jogar. Então, para o cara que é um pouco mais estrategista do que o outro, no caso o Abel, você tem um time que você já sabe quais são as características do time, para você montar uma estratégia em cima disso é muito mais fácil. E eu acho que o Abel, eu tenho certeza, cara, isso daí o Wagner tocou num tema que eu já vinha pensando, eu tenho certeza que o Abel não vai entrar com os 11 que estão falando na imprensa. Eu tenho certeza, e eu acho que aí, Paulo, em cima do que você tinha levantado no início da discussão em relação ao banco de reserva, eu destacaria aí o Scarpa, que eu acho que é um campeão de assistência aí no ano. É um cara de bola parada também. E o Wesley.
Se eles começarem na reserva, né? Porque eu acho que o Abel pode aprontar e trazer um deles para o time titular. Mas eu acho que o banco de reserva deles, esses dois caras, são caras que me trazem medo, porque o Gustavo Scarpa bate muito bem escanteio, não só falta. Ele bate muito bem e o Gustavo Gomes cabeceia muito bem também. Então é uma jogada muito perigosa que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu tenho pavor, cara, um medo absurdo de tomar gol daquele Davidson. A gente não pode tomar gol daquele cara de jeito nenhum, De quem? cara. Assim, e é um Davidson. É o reserva lá deles, um cara que fica simulando falta, um cara chato, mas é um cara que o cara chuta lá de longe, bate na canela dele e entra. A bola Eu tenho sobra para pavor esse desse desgraçado. cara A bola sobra para ele, cara. É incrível. Exatamente. É um cara ruim, mas eu colocaria ele como um dos das armas do banco aí, porque é um cara que chama gol, cara. Assim, então, assim, mas sem dúvida nenhuma, o nosso banco ele é muito melhor. Ele é muito melhor, e principalmente porque o Michael é um jogador que cresceu muito. Vitinho também está bem, né? Pedro e Vitinho. Isso. Tem jogadores sem titular. E a gente tem também opções nas laterais, né? Ramon, a gente tem Mateuzinho, a gente tem João Gomes jogando pra caramba os últimos jogos, né? Então a gente... O próprio Diego, né? Que mudou o jogo 2019, né, gente? Exatamente. Pela experiência dele. O Diego mudou o jogo 2019. O Diego tem estado mal, hein? Ultimamente. Mas eu acho que ele no banco, num jogo decisivo, ele é um jogador interessante, né? Ele não sente, né? Ele não sente a pressão. Fazer uma observação aqui, entendam bem. Você pega esse time do Palmeiras, joga 4 anos para trás. Se você tirar ali hoje o Everton, o Felipe Melo pela carreira e o Dudu, não digo nem o Gustavo Gomes, porque o Gustavo Gomes é um jogador que você acha ali vindo. Se tu bota a camisa 4 anos atrás, se tu bota a camisa do Atlético Paranaense nesse elenco do Palmeiras aí, ninguém estranha ninguém. Tirando o goleiro, o Felipe Melo tem uma carreira internacional, seleção, e o Dudu, é um time que bota a camisa do Atlético Paranaense sem a gente achar ruim ninguém. Verdade. O Marcos Rocha, que não vai jogar, é um cara um pouco mais experiente, mas que não tá de fora do jogo, né? Tem razão, cara. Sim. A diferença de elenco é absurda. Eu vou até confessar que eu estou terminando esse podcast aqui mais confiante do que eu estava antes, porque a diferença é muito grande, cara. A diferença é bem grande. Outra coisa que o Paulo falou também, a questão do Gustavo Henrique ter melhorado. Eu acho que ele melhorou muito depois que ele se recusou a jogar fora de posição. Ele falou, não, só vou jogar na minha posição, não quero jogar no... E eu acho que ele realmente melhorou bastante. E outra coisa, se você pegar nos reservas do Flamengo, pegar o Michael, ele é titular no Palmeiras. Sinceramente, eu acho que o Michael é titular no Palmeiras. Você pegar o Pedro, ele é titular no Palmeiras. Sem dúvida. Entendeu? Você pegar os laterais reservas do Flamengo, eles são titulares no Palmeiras. E aí, você pega os reservas do Palmeiras, nenhum é titular no Flamengo. Talvez o goleiro, mas assim, vai brigar. Apesar Não, reserva não. Reserva não, tô falando titular. Reservas do Flamengo, tem vários reservas do Flamengo que seriam titulares do Palmeiras. Titular absoluto dele, só o Everton seria no Flamengo, cara. Só. Nem o Danilo que a gente falou aqui, é uma questão mais de posicionamento, de estilo de jogo. E o técnico. Exatamente. E o técnico também. Apesar de que esse técnico retranqueiro no Flamengo, com a torcida no Maracanã, não durava um mês. Não ia durar. Acho que foi o Thiago que falou, né? Que o Abel pensa o jogo de uma forma e o Renato não vai pensar. O Renato não pensa, cara. Ô, Paulo, vamos terminar com um palpite de cada um aí do jogo e quem vai ser o herói da vitória? O herói do título, da vitória não, do título. Começa por você. Opa, não estava preparado, não. Eu vou falar de um 2-0, mas eu acho, como o Felipe falou no último jogo, vai ser um jogo de xadrez. A gente não, se não sair gol nos primeiros 30 minutos, né, a gente tem que ter paciência, porque se a gente atacar desesperadamente, a gente pode ser surpreendido, né? Então, a torcida, principalmente está no estádio, vai ter que ter paciência, mas eu acho que fazendo o primeiro, a gente vai emendar o segundo, talvez até o terceiro. E para finalizar, eu vou manter meu palpite que eu errei em 2019, porque eu tinha sonhado que a gente ia ser campeão com o gol do Arão. E tem um cara que eu acho que deu a volta por cima, né? Passou por tanta dificuldade, acho que o jogador desse elenco é mais antigo, né? Se não me engano, desse atual elenco.
Eu vou continuar aí botando o Arão como o meu herói do título aí, se Deus quiser. Ok, André, você. Para mim, 2-0 no primeiro tempo, Gabigol e Bruno Henrique. E segundo tempo, um gol do Michael e um gol deles aí. Vai ser 3-1. Tá ótimo. Fala, Felipe. Cara, se for 2-0, sem passar muito susto, pelo amor de Deus, Flamengo, não tenho mais saúde, não tenho condição, cara, tem fuso horário, tem criança pequena para cuidar, para criar, sem muito susto. 2-0 tá bonito. E eu acho que seria muito legal. Tem alguns caras que seriam muito legais, que fossem o Arão, muito bem lembrado. O Felipe Luiz fazer um gol do título de cabeça. O Isla. É sensacional. E o Michael seria uma grande história, né? O Michael seria uma grande história. E, sob um outro ponto de vista, não, óbvio, nós somos rubro-negros, todo mundo você acha uma história. Mas o Bruno Henrique tem uma importância no Flamengo que fica muito encoberta pelo carisma do Gabigol, né? O Bruno Henrique é um jogador histórico do Flamengo. E outro ponto. Se o Flamengo ganha o Bi no sábado, disparado vira a maior dupla de ataque da história do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol. A maior dupla de ataque da história. Daqui a 100 anos vão falar deles dois. Seria bem bacana também, ele merece. Vamos ver, cara. 2-0. 2-0, o craque é. Para mim, é Arrascaeta. Thiago. Então, eu vou de 1-0. Não estou sendo pessimista, mas eu acho que vai ser um jogo amarrado, entendeu? Eu acho que o Palmeiras não vai para cima. O Palmeiras vai jogar, para mim, na minha opinião, parecido com o que ele jogou com o Atlético Mineiro no Mineirão, que o 0-0 não era de ninguém, né? Estava indo para os pênaltis, e ele especulou o jogo todo até tomar 1-0 e esperar uma falha do zagueiro do Atlético para poder empatar em 1-1 e se classificar. Então, acho que vai ser um jogo truncado, e eu acho que o Flamengo tem dificuldade quando pega times fechados. Então, acho que vai ser 1-0 ali, mas com a gente com uma posse de bola, martelando ali, e eu tô com o Felipe. Eu acho que é um cara... Não tem outro cara, na minha opinião. Eu tô sentindo que vai ser gol do Bruno Henrique, porque eu acho que é um cara que cresce em jogo grande, e é um cara que sempre faz gol em jogo grande também. Então, só para lembrar que os 4 gols da Semi foram dele, né, Tiagão? Os 4 gols, 2-0, 2-0 no Barcelona, exatamente, os 4 gols dele. Né? Só queria lembrar também. O Flamengo sofreu esse sufoco todo contra o Cuiabá, Fluminense, etc. Mas nenhum desses jogos o Flamengo estava com o time completo. Nem perto, né? Nenhum desses jogos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, para mim, vai ser 3-1. E o grande jogador vai ser o Bruno Henrique. Tomara. Vai ser o cara, mínimo 2 gols, sendo que um de cabeça. E possivelmente vai levar uma porrada do Felipe, que vai ser expulso. Esse é meu desejo. Meus amigos, vamos encerrar então o nosso podcast de hoje, voltando segunda-feira, às 18 horas. Lembra-se que o horário é de quem puder vir. Se você quiser voltar, Thiago, está convidado para de alegria ou de tristeza. Espero que chore de alegria. Então, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo. Abraço, gente. Bom jogo para todos aí. Vamos lá, galera. Vamos lá.